Bom, iremos tratar do cálculo de áreas de polígonos numa abordagem dinâmica utilizando o software GeoGebra no nono ano do ensino fundamental. Resumo: este vídeo mostrará como pode ser feita uma sequência didática para o ensino de área de polígonos no nono ano do ensino fundamental, usando o software GeoGebra com o objetivo de facilitar a visualização e determinação de áreas, seguido de um cálculo formal usando uma fórmula para a área de um polígono como função dos seus vértices. Este trabalho é um recorte de uma dissertação de mestrado do Prof. Mate UFAL, que explicita o passo a passo de como aplicar o GeoGebra em questões de larga escala, como por exemplo SAEB, SAEP, Enem, vestibulares e outros processos avaliativos. A introdução: a matemática é frequentemente vista como uma disciplina desafiadora por muitos e desde sempre é objeto de investigação e discussão de pesquisadores e profissionais da educação. As dificuldades evidenciadas pelos estudantes em avaliações externas demonstram como os discentes têm dificuldade de interpretar, analisar e buscar estratégias de resolução de problemas. Diante disso, os professores enfrentam o desafio de encontrar novas formas de ensinar matemática, e em especial geometria, que será enfatizada nesse trabalho e que deverá ser aplicada em sala de aula para facilitar a compreensão de conceitos e propriedades necessárias para o cotidiano escolar. Nesse contexto, foi selecionado o tema do cálculo de área de polígono nas turmas de nono ano do ensino fundamental, utilizando o software GeoGebra para facilitar a compreensão dos estudantes. Uso dinâmico do GeoGebra. Conforme Lamas e Mendes, o GeoGebra é um software gratuito que pode ser baixado no link www.geogebra.org e pode ser utilizado em diversos sistemas. É um programa de geometria dinâmica que permite facilitar o entendimento de conceitos relacionados à geometria, à álgebra e ao cálculo. Também pode ser baixado esse programa através de aplicativo de celulares. Por meio da plataforma GeoGebra, podemos conhecer a tela inicial do software e suas respectivas versões. Então está aqui a tela. Para que o discente possa entender o GeoGebra, é necessário aprender como foi o desenvolvimento do software, como manipular e como devem ser construídas as figuras na plataforma, de forma dinâmica e de fácil visualização. A palavra GeoGebra vem da união de duas áreas, que é de geometria e álgebra, geo, com gebra do final da palavra álgebra. Teve início em 2001 por Marcus Hohenwarter, na Universidade de Salzburgo, e abrange diversas áreas, desde o ensino básico até o superior. E tem recursos para que envolve geometria e álgebra, assim como tabelas, gráficos, probabilidades, estatística e cálculo, com uma plataforma totalmente ampla e bem desenvolvida. Será utilizado o GeoGebra 6.0, então aqui nós temos a tela inicial dele, aqui a barra de entrada, janela de álgebra, área de trabalho, barra de ferramentas e coluna de menu. O software GeoGebra permite calcular a área de polígonos seguindo alguns passos. Então na tela inicial, identificada a barra de ferramentas, depois clicado na ferramenta polígono, nós temos essa configuração. Deve-se escolher um polígono e fazer um triângulo na área de trabalho, por exemplo. Aqui, ó, triângulo ABC e fecha em A. Em seguida, procura-se a ferramenta ícone medidas e seleciona a área, conforme figura. Depois clica-se na própria figura e aí ele já dá a área total da figura. Veja aqui um exemplo de aplicação. Eu peguei uma questão da Universidade Federal de Goiás, 2005. Um terreno tem a planta representada num plano cartesiano, como mostra o gráfico a seguir. Então está aqui a figura. Eu peguei e modelei essa figura no GeoGebra, certo? Então apliquei o GeoGebra aqui. Depois peguei a ferramenta polígono, construí o polígono ABCO e fechou em A. E aí eu peguei a ferramenta de medidas e procurei área, cliquei na figura. Aí na figura me deu a área de ABCO igual a 1100, portanto a resposta é 1100. Aqui nós temos a fórmula da área de polígonos como função dos seus vértices. Em Lima 2014 é provado que dado um polígono de n lados, com n maior ou igual a 3, e cujos vértices P1, P2, P3, Pn são enumerados com o percurso da poligonal no sentido anti-horário, é dado uma fórmula. Então essa fórmula é dada pela área de P igual a metade de somatório de I igual a 1 até n menos 1, de xi y mais 1 menos xi mais 1 yi mais xn y1 menos x1 yn. E neste trabalho considera-se que Pn mais 1, que é o xn mais 1 yn mais 1, é igual a P1 x1 y1, e apresenta-se na fórmula: a área de P é igual a metade do somatório de igual a 1 até n
de xi, yi mais 1 menos o somatório de i igual a 1 até n de xi mais 1 yi, podendo colocar o somatório em evidência. Então tem-se essa fórmula. A área de P é metade do somatório de i igual a 1 até n de xi, yi mais 1 menos xi mais 1 y1. E uma forma de visualizar as coordenadas dos pontos que se comportam na operação é mostrar a figura 11. Então aqui, quando ele fala em vértice P1, P2, Pn, é essa figura aqui que ele quer tratar. Aqui nós temos um vértice P1 até o Pn, e considerando Pn mais 1 igual a P1, então ele fecha a poligonal, certo? E aí as coordenadas dos vértices são multiplicadas em cruz, de acordo com a fórmula dada acima. E aí essa fórmula fica mais prático de um aluno de nono ano memorizar e, consequentemente, aplicar em diversas questões. Então aqui nós temos uma aplicação dessa fórmula, né? Essa fórmula pode ser utilizada para demonstrar as fórmulas clássicas de figuras clássicas, né? E eu vou pegar o exemplo do triângulo. Então eu peguei um triângulo qualquer, agora rotaciona-se, translada-se o triângulo de modo a ficar centralizado com o gráfico. Então você pega, anda com o triângulo aqui, ó, e aí centraliza na origem. Ao centralizar, ele fica nesse formato aqui. Um vértice é 0, 0, o outro é B e 0 e o outro é 0 e H, aonde H é a altura e B é a base. Aplicando-se a fórmula descrita acima, nós temos que a área é metade de base vezes altura, que é a fórmula da área de um triângulo qualquer. De um triângulo qualquer. E aí nós temos o seguinte, ó, vamos pegar um exemplo. Aqui foi uma questão minha. Observando o triângulo que segue, calcule a área em metros quadrados, dados os vértices A, 3 e 5, B1 e 3, C1, 7 e 1. Aí aqui tem a questão. Eu modelei ela no GeoGebra. Ao modelar e aplicando a fórmula, nós temos que a área é igual a 8. Pode-se perceber por meio desse exemplo que a fórmula de área de polígono como função dos vértices é aplicável e serve como estímulo para os estudantes abordarem questões de larga escala. O uso do GeoGebra possibilita a visualização das figuras, enquanto a fórmula em si permite o cálculo de uma variedade de polígonos. Aqui nós temos as referências, e uma delas é a minha dissertação. A minha dissertação está disponível no site do Profmat, que ao entrar no site do Profmat, aqui ó, profmat-sbm.org.br, dissertações, você vem aqui na dissertação, eu coloquei aqui o nome UFAL, ou boto o meu nome, Fernando Lopes Nascimento, e aí você cai aqui nessa página. Ao clicar aqui, ó, você vê o link aqui no PDF. Clicou no PDF, ele já abre a dissertação. Então a dissertação está disponível para todos, que é uma sequência didática, como eu disse, certo? E para finalizar esse vídeo, diversas construções que foram feitas na dissertação, foram feitas as figuras no GeoGebra. Então na página aqui do GeoGebra você tem que fazer o login, fazer um cadastro, um pequeno cadastro. E depois você coloca Fernando Lopes com 2 P's 1, o número 1. E aí você entra nessa página. Aqui são diversas figuras que eu fiz durante o meu processo de mestrado. E aí uma delas é justamente a figura em função do polígono de N lados. Então ao clicar nela, ela vai abrir a figura aqui abaixo. E aí você pode manipular do jeito que você quiser. Então veja que a figura foi construída aqui nesse GeoGebra. Muito obrigado.